Os desafios dos estados em meio à pandemia. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o governador de Alagoas, Renan Filho, do MDB. Tudo bem, governador? Muito obrigado por estar aqui conosco, conhecendo os novos estúdios da Jovem Pan. O senhor é bem-vindo. Olha, muito obrigado, é um grande prazer conversar com vocês. Aliás, governador, o senhor está aqui em São Paulo. Nesta quarta-feira temos um leilão na B3, a Bolsa de São Paulo. O estado de Alagoas vai colocar na mesa a possibilidade de atrair investimentos para o saneamento no estado. E é interessante que isso vem depois da aprovação do marco regulatório do saneamento. É só o investimento privado que ajuda os estados nesse momento de crise, governador? Olha, nós vivemos um período de restrição fiscal no Brasil muito duro, que abate os investimentos públicos e que dificulta a vida das pessoas no final. Isso por um lado. Por outro lado, duas marcas são muito fortes no Brasil e que demonstram o subdesenvolvimento do país. Uma delas é a quantidade de pessoas que ainda vivem abaixo da linha da pobreza, a meu ver. E a outra é a dificuldade que o país sempre teve para avançar na agenda do saneamento básico, que garante mais saúde para as pessoas e garante desenvolvimento de maneira geral. Por isso eu acho que essa estratégia de conceder iniciativa privada, trazendo, portanto, a eficiência privada, aliada à capacidade de endividamento que o setor privado no Brasil hoje tem, mais do que o setor público, é fundamental para colocar essa agenda para andar. Governador, o que o senhor espera desse leilão nesta quarta-feira? Quantas empresas interessadas e quantas cidades devem ser beneficiadas? Olha, esse primeiro leilão é para toda a região metropolitana de Maceió, são 13 cidades. E nós esperamos fazer outros blocos. O estado de Alagoas foi dividido em 3 blocos, esse é o bloco A, e nós vamos também levar a leilão os outros blocos. Eu espero que seja um sucesso, já tem 7 grandes grupos nacionais e internacionais cadastrados que apresentaram propostas e com isso nós, alagoanos, esperamos que, por um lado, a gente resolva o saneamento da capital, melhorando o abastecimento d'água e garantindo a ampliação e a universalização da coleta e tratamento do esgoto. E, por outro lado, recebamos uma outorga que vai permitir fazer investimentos em áreas carentes de investimento, especialmente o semiárido alagoano. Governador, eu vi uma participação recente do senhor num seminário sobre o coronavírus e o senhor dizia que há um grande desafio para qualquer gestor nesse momento, inclusive é um estado que recebe milhares de turistas todo ano, inclusive as imagens das praias são de fazer inveja a todo mundo. Eu pergunto para o senhor, qual foi até agora o principal desafio? Organizar as contas com arrecadação em queda, tentar de alguma maneira atrair os turistas, mesmo que nessa situação ainda muito difícil? Olha, nós estamos até com uma das praias de Alagoas aqui ao fundo, essa é a Enseada de Pajuçara, muito linda, né? Mas essa pandemia do coronavírus, a gente foi levado a um ambiente de guerra. Foi muito importante para o estado de Alagoas que as finanças estaduais estivessem organizadas para que a gente tivesse as condições de fazer o enfrentamento necessário à pandemia. Para que você tenha noção, nós entregamos 2 hospitais definitivos nesta pandemia para atender as pessoas. E vamos entregar o 3º agora no dia 5, próximo do mês de outubro. Além disso, eu considero como muito importante, pelo lado do governo, a articulação de esforços entre estados, municípios, a testagem, o início do tratamento precoce para que as pessoas não evoluíssem para casos mais graves, além de a ampliação da rede hospitalar credenciada para as necessidades. Mas, sobretudo, o apoio do cidadão, que foi fundamental no momento que foi necessário o isolamento, as medidas de higiene pessoal, o uso de máscaras, sobretudo as pessoas que estão no grupo de risco se preservando mais, de forma que vencer uma pandemia dessa natureza é um somatório de esforços. O governo age por um lado e o cidadão colabora e contribui. Isso acontecendo, a gente recolhe certamente resultados melhores. E é isso que tem diferenciado o resultado dos países e dos estados do Brasil nessa pandemia. Governador Renan Filho, só acho que essa pandemia foi muito politizada em relação a medicamentos e até na questão da ciência. Eu só acho que a ciência foi muito desafiada nessa pandemia.
Olha, a ciência é sempre desafiada em momentos de novidades, de inovação, de guerras. E essa pandemia foi exatamente isso, né? Houve uma politização muito grande também, não só no Brasil, em outros países. Mas nós, em Alagoas, agimos respeitando a ciência, respeitando as evidências e garantindo que a decisão final a respeito de tratamento, de medicamento, de exame, seja da comunidade médica, que é quem estudou para isso. Ninguém pode se contrapor ao que um médico receita ao paciente. Afinal de contas, ele assina um termo se responsabilizando pela vida alheia. Aquele termo precisa ser valorizado nesse momento, de maneira que lá em Alagoas, quem tomou a decisão de que tipo de medicamento o cidadão teria que tomar foram sempre os médicos e a comunidade científica. Eu acho que esse é o caminho mais seguro, mais recomendável e o caminho utilizado em outros momentos desafiadores para a humanidade. Governador, falando um pouco sobre Brasília, sobre as discussões da reforma tributária, mais uma vez se fala em novos impostos, a volta da CPMF, imposto digital, que na verdade seria para compensar a desoneração da folha de pagamentos. Eu pergunto para o senhor acha que a proposta como está? Lá tem a proposta do governo, tem a proposta que já vinha tramitando, do deputado Baleia Rossi, inclusive. Eu pergunto, o senhor acha que os estados devem ser acoplados a essa reforma federal ou essa discussão deve ficar para depois? Olha, eu acho que os estados devem ser acoplados. Aliás, a gente fala muito de tributo, mas o principal tributo do país é o ICMS. E o ICMS é um tributo estadual. Se ele não tiver acoplado nessa reforma, a reforma não levará em consideração o principal tributo do país. Essa discussão muitas vezes não é colocada com essa clareza. Agora, se houver avanço nos impostos federais, já será significativo. Eu participei de algumas discussões com o deputado Baleia Rossi, acho que o texto é inovador, é interessante, simplifica esse emaranhado tributário que vive o Brasil, facilita o investimento, dá mais clareza, mas eu torço, na verdade, para que o Brasil tenha capacidade de se reformar. A reforma pode não ser a ideal, mas ela precisa vir, porque sem reforma o país não aguenta mais. A gente precisa retomar investimento privado, resgatar a capacidade do poder público investir também, para colocar a economia para crescer de novo. Sem crescer, nós vamos ficar caminhando de lado, patinando e observando as mesmas dificuldades que a gente observa hoje, com o número de desempregados grande. E sempre que acontecer algo assim inusitado, como foi essa pandemia, as dificuldades brasileiras serão mais expostas mundialmente. Como é que o senhor analisa a postura do próprio governo federal nessa pandemia, com o auxílio emergencial, agora nessa semana, há essa discussão da criação desse novo programa social e o debate sobre tirar dinheiro até do Fundeb e também dos precatórios para tentar bancar esse novo programa. O senhor acha que esse é o caminho? Eu acho que na atuação do governo federal houve acertos e erros. Sim. Eu acho que poderia ter tido uma sinergia nacional mais forte, uma coordenação, uma liderança, um comitê de diálogo entre esferas governamentais mais claro, com uma agenda mais bem estabelecida. Por outro lado, acho que houve êxitos. Por exemplo, o auxílio emergencial ajudou, sobretudo, as pessoas mais carentes a enfrentarem as dificuldades. Os auxílios também ao setor produtivo colaborou com as empresas que precisaram pagar as suas folhas de servidores nesse momento de baixíssima demanda por conta das medidas de isolamento. De maneira que eu espero que agora, nessa transição para o final, se Deus permitir, da pandemia e a entrada nos novos desafios do ano que vem, que são colocar a economia de novo para crescer, voltar a gerar emprego, o Brasil precisa, sim, pensar nos mais pobres. Mas é importante que incluir as pessoas mais pobres no orçamento não signifique um endividamento desenfreado do país, porque isso trará outras dificuldades. Eu defendo o auxílio emergencial, defendo um novo programa de distribuição de renda e defendo também, ao mesmo tempo, o equilíbrio fiscal. É difícil reduzir despesa, é como se fosse emagrecer. Mas engordar, o Brasil sabe que nunca dá certo. O senhor conseguiu reduzir despesa nesse período já no comando do Estado? Como é que o senhor
faz para conseguir superar essas dificuldades com a arrecadação em baixa, né? Como nós já destacamos aqui no começo da nossa conversa, mas para tentar também evitar problemas em relação à saúde. Nessa semana tivemos mais ações da polícia contra fraudes na área da saúde. Olha, reduzimos bastante despesa. Fizemos um enfrentamento à pandemia também barato. Ontem eu encerrei o primeiro hospital de campanha que nós construímos em Alagoas. E eu tive a satisfação de dizer que talvez aquele é o hospital de campanha mais barato do Brasil. E, ao mesmo tempo, um hospital humanizado, que atendeu muita gente. Além disso, quando eu recebi o estado de Alagoas no passado, no campo fiscal, ao qual a sua pergunta se refere, o Tesouro Nacional avaliava em risco o estado de Alagoas como D, que era a pior classificação. Hoje o estado de Alagoas está entre os melhores estados do Brasil em equilíbrio fiscal. Para que você tenha assim, uma impressão do que vem acontecendo no estado, ao longo dos últimos anos nós nos transformamos no estado que mais investe no país vis-à-vis a sua receita corrente líquida. Ou seja, o estado com os seus próprios recursos enfrenta o desafio de resolver os seus problemas. Foi assim, por exemplo, na segurança pública, onde houve uma forte redução de violência. Agora, no IDEB, o resultado da educação, Alagoas foi o segundo estado do Brasil que mais atingiu a meta estabelecida pelo MEC, só atrás do Ceará. E também temos tido um grande avanço na saúde pública com ampliação de rede e de leitos, que foi evidenciado também agora nessa pandemia. De maneira que eu acho que fazer o dever de casa, reforma da Previdência que nós fizemos em Alagoas, conter o crescimento das despesas públicas. Hoje o custeio em Alagoas é menor do que fora em 2014. Ou seja, isso permite espaço para investimentos. Eu acho que é isso que o Brasil precisa fazer. É fácil, governador Renan Filho, fazer isso em Brasília? Não. É muito difícil. Precisa de liderança política, precisa de uma agenda clara, estabelecida. Precisa de densidade no Congresso Nacional e precisa, sobretudo, de um diálogo muito amplo com a sociedade. Essas são as dificuldades, mas essa é a agenda da política. Por isso a política é importante. Governador, e para fechar, o senhor já falou um pouco sobre polícia, o senhor sabe que os jornalistas são bastante ansiosos, né? Os políticos talvez sejam também, a gente pensa muito já em 2022. O senhor é do MDB, que é um partido histórico aqui no Brasil, um partido importante. De que maneira o senhor acha que o PMDB estará encaixado na eleição presidencial em 2022? Olha, eu sempre defendi que o MDB apresentasse candidaturas próprias nas eleições presidenciais, principalmente para debater no primeiro turno. O partido não vem fazendo isso ao longo dos últimos anos. Apesar de ter apresentado na última eleição o secretário aqui da Fazenda, Henrique Meirelles, na sucessão do governo Temer, que terminou assumindo o mandato ali depois do impeachment da presidente Dilma. De maneira que o importante é discutir o país, é apresentar propostas para o país. Mas, nesse momento, não se evidencia uma liderança no partido para isso. Portanto, nós estamos aguardando os acontecimentos. Eu acho que antes de 22, o ano de 21 será muito importante. Os jornalistas são mesmo ansiosos e os políticos, eles não são tão ansiosos, sobretudo porque a gente não sabe bem o que vai acontecer ali adiante. Como a gente tem essa certeza, a gente prefere agir com prudência e aguardar os fatos vindouros. Eu acredito que o Brasil terá, em 22, uma eleição polarizada, com pensamentos muito distintos e com muita dificuldade de ocupação de espaços no centro, inclusive por falta de nomes e de propostas claras. E acredito, ao mesmo tempo, que as soluções para o país não estão nos extremos. Isso é apenas um ponto de vista. Perfeito. Governador Renan Filho de Alagoas, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, conhecendo os nossos estúdios do Panflix, e até a próxima. Muito obrigado. Conversamos com o governador de Alagoas aqui na Jovem Pan.